Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje é uma honra muito grande para mim escrever essa carta para você, para relatar aqui a história do meu amado e querido tio Leonel. Uma história impressionante acontecida com ele naquela fazenda maravilhosa onde ele viveu tanto tempo, tantos anos, a Fazenda da Gruta, onde ali, ao lado da tia Vitorina, ele acabou construindo a sua vida e teve 6 filhos, Paulinho, sem contar aqueles que, lamentavelmente, morriam ainda muito pequenininhos, ainda bebezinhos, com o famoso mal de 7 dias. Era, na verdade, tétano que acabava abreviando a vida dessas crianças. E isso aconteceu com meu tio Leonel, com a minha tia Vitorina, mas também deve ter acontecido já com tanta gente nesse Brasilzão de meu Deus. No entanto, a história que eu tenho para contar é realmente de arrepiar. E foi exatamente assim. E o tio Leonel, ele reunia familiares, ele reunia amigos para contar nos detalhes, principalmente essa história, que se tornou uma história da família Ferreira, a família a qual eu pertenço. Vamos aos fatos narrados pelo tio Leonel? E, gente, foi brincadeira não. Naquele dia, mais ou menos por volta de umas 5:30 da tarde, a tarde já estava indo embora, a noite dando seus primeiros sinais, quando eu passei no alto da colina, exatamente onde ficava a Gruta Azul. A fazenda tinha esse nome devido a essa gruta. Era bonita, a gruta tinha umas pedras assim, azuis naturais, coisa mais linda do mundo. Eu estava passando ali a cavalo e de repente, quando eu olho para a casa abandonada que ficava bem do lado da gruta, que tinha fama de ser mal assombrada, eu vejo a fumaça que saía pela chaminé. Oh, meu Deus do céu, eu pensei, mas não é possível que depois de tantos anos, alguém veio morar aqui nessa casa. Não, ninguém aceitava. Ali havia acontecido o que vocês chamam aqui na cidade grande de chacina. Meu Deus do céu, uma mortandade de gente. Vocês acreditam que um cidadão veio lá e matou as 4 pessoas que moravam ali? Olha, aquilo foi um Deus nos acuda. A fazenda inteira ficou empolvorosa, as cidades todas da região comentavam o fato. E aí ficou a fama de que com a morte daquelas 4 pessoas, que para nós eram pessoas inocentes, porque ali tinha um marido, a esposa e 2 filhos. E os 4 foram mortos, e mortos de uma maneira brutal, facãozada e machadada. Dizem até que o homem e a mulher da casa até cabeça decepada eles tiveram. Foi uma tristeza. E aquela fama correu. Obviamente que quando aconteceu tudo isso, eu não morava lá. Eu não morava na Fazenda da Gruta. Eu morava a muitas léguas retirado dali. Mas a fama daquele acontecimento triste correu a região inteira e eu fiquei sabendo. Então aquela casa, a casa que ficava bem do lado da Gruta Azul, ninguém queria morar. Ali não. E eis que de repente eu tô voltando montado no meu cavalo, isso por volta de 5:30 da tarde, eu vejo, a chaminé funcionando, eu vi que a casa estava movimentada, a porta aberta, uma janela aberta. Eu de cima do meu cavalo eu pensei, opa, peraí, tem gente corajosa nesse mundo? A casa, depois de anos e anos, olha, eu acho que mais de 30 anos a casa ficou fechada. Não estou exagerando não, mais ou menos esse tempo. Tem gente corajosa depois desse tempo todo, tem gente morando aí na casa. Mas obviamente eu não parei
Até porque eu fiquei meio desconfiado, eu só via assim a fumaça, você vê aquele movimento na casa, mas sem ver pessoas. Eu passei direto com o Curisco, meu cavalo, fui pra casa, a Vitorina estava me esperando pro jantar e lá estava meu irmão Aristides, também tio de vocês. Aí contei pra tio Aristides: ô Aristides, você não sabe que eu acabei de ver, rapaz, na casa que fica lá do lado da Gruta Azul, no alto da colina, a chaminé funcionando, saindo fumaça. Você acredita, rapaz, que tem gente que resolveu ir morar lá depois desse tempo todo? O Aristides levantou depressa, coçou assim a cabeça tirando o chapéu e me fez confirmar a história. Você tá falando daquela casa que o pessoal aqui fala que é assombrado, que tá abandonada há mais de 30 anos? Me perguntou o meu irmão Aristides. Essa mesma, Aristides. Havia fumaça saindo assim da chaminé. Você acredita, rapaz? Eu, por exemplo, Aristides, não acredito em fantasma não, e nem muito menos que fantasma vá cozinhar. E eles estavam preparando o jantar. Eu expliquei, assim num tom meio jocoso, pro meu irmão Aristides, que continuava com a cara de desconfiado. Aristides, olhando pra mim, falou: eu também não acredito assim em fantasma não, porque se havia fumaça, havia gente. Onde tem fumaça, tem fogo. A gente até riu, mas ele me fez uma pergunta que de fato era verdade. Mas se tivesse mudado família pra lá, você não teria sido comunicado, Leonel? Verdade. Afinal de contas, eu já estava morando ali há pelo menos uns 8 anos e eu administrava pro dono daquelas terras, aquela fazenda. E ele não me havia dito nada, mas evidentemente ele era o patrão e ele mandava. Vai ver que de repente conversou com alguém e pediu que as pessoas se mudassem para lá e não deu tempo de me avisar. Aquele tempo era tudo tão longe, tão distante um lugar do outro, mas de qualquer forma eu terminei a conversa com meu irmão Aristides dizendo: olha, hoje de noite não. Ele deu uma risada, achou que eu estava com medo. No fundo, para ser sincero para vocês, eu estava mesmo com medo. Mas amanhã eu vou ver isso de perto. No outro dia eu tive que cuidar de uns porcos. Também tinha uma cabra que estava lá com um problema para poder dar sua cria. Eu fui auxiliar os animais, também tinha que resolver um problema no mandiocal, aquelas coisas todas que quem trabalha na vida rural tem que resolver. E acabei entretido com aquilo, ocupado com aquilo e sempre assim no juízo, no pensamento, que uma horinha que desse tempo eu ia lá, no alto da colina, para ver que família, afinal de contas, havia se mudado para casa, que ficava bem do lado da gruta. Mas eu acabei resolvendo isso tudo por volta de umas 4 horas da tarde. Até chamei um menino meu, o Valmir, meu filho, chamei Valmir para que ele fosse lá comigo. Então eu montei no meu Curisco, meu cavalo, o Valmir montou numa égua bonita que nós tínhamos, cujo nome era Princesa, e fui eu mais Valmir até o alto da colina para ver o que havia acontecido. A gente estava se aproximando, na casa assim ficava um banco de madeira do lado de fora. Eu vi um homem sentado, sabe aqueles óculos escuros, quadrados, que lembra os óculos de Pantaleão, personagem de Chico Anísio? Pois é, eu vi um homem assim sentado naquele banco, com aqueles óculos escuros quadrados. Estava sentado exatamente ali, pertinho da porta principal da casa que ficava no alto da colina. Quando eu fui me aproximando, o homem desconhecido acenou assim para mim. E ao invés de eu falar com ele, foi ele que falou comigo: Ei, com a mão erguida, e também ergueu-se do corpo, e eu vi que ele era alto. Ei, o senhor mora por aqui? Me perguntou ele. E eu respondi: é por perto. Eu repliquei assim, no mesmo tom que ele falou comigo. E aí ele fez uma pergunta que me deixou demais intrigado. Será que por acaso o senhor não sabe onde é que foram parar essas pessoas que moravam aqui nessa casa? Nessa hora eu confesso para vocês que eu estremeci.
mais de 30 anos. Aqueles fatos tinham acontecido naquela casa. E aquele cidadão não sabia? Por que ele estava me fazendo essa pergunta? Será que era ele que estava morando na casa? Será que era ele que tinha acendido o fogo que eu vi a fumaça saindo pela chaminé? Isso tudo ia passando pela minha mente, mais um turbilhão de coisas para eu responder para ele. Então eu disse para ele: olha, as pessoas que moravam aí, eu não ia falar assim, que tinham sido todas mortas, né? Eu fiquei meio receoso, até porque a história era famosa, mas eu não tinha visto ela de perto acontecer. Então eu lasquei logo essa. Então, as pessoas que moravam aí, elas se mudaram. E faz tempo que mudaram. É uma mudança um tanto ou quanto permanente, disse eu àquele senhor. E aí ele lascou outra pergunta de volta para mim. O senhor tem alguma ideia para onde eles se mudaram? O homem agora deu até uns passos assim em direção ao Curisco, meu cavalo, que levantou a orelha querendo refugar. O cavalo estranhou a presença do homem. E Curisco era um cavalo que não estranhava com facilidade as pessoas, não. A não ser que elas causassem nele algum espanto. Eu percebi que o cavalo, ele deu uma refugada, levantou a orelha e parece até que Curisco deu um passinho para trás. Quando o homem me perguntou se eu não sabia para onde as pessoas daquela casa haviam se mudado, eu resolvi falar o que eu sabia. Olha, eu vou ser sincero pro senhor. As pessoas que moravam nessa casa estão todas mortas. Eu falei para ele, porque essa era a verdade. O homem silenciou, mas não se fez de arrogado e nem ficou espantado. Ele coçou assim a cabeça e me disse algo que estremeceu a mim e o meu filho que estava junto comigo. Ah, agora eu lembrei, é verdade. Fui eu que mandei todo o pessoal que morava aqui pro inferno. Eu estremeci, o cavalo relinchou, não apenas o meu, mas Princesa, a égua que meu filho estava montado, também relinchou. Os animais deram passos atrás e aquele homem entrou para dentro da casa. Eu até pensei em descer do cavalo para questioná-lo mais, mas meu filho, ele disse baixinho para mim: não, pai, não, pai. Vambora, pai. Vambora, a gente não sabe quem é. Vamos embora daqui, pai. Vamos agora. Não que eu tivesse ficado com medo, mas meu filho ficou bastante amedrontado. E depois eu, olhando para ele, achei que ele tivesse razão. Afinal de contas, sei lá se aquele homem estava armado. E ele falou que foi ele que levou todo mundo da casa pro inferno. Quando eu tô tentando me virar para ir embora, o cidadão voltou assim no batente da porta e gritou de novo: ei, já vai embora? Eu parei assim o Curisco, mas agora eu estava mais longe, meu filho mais longe ainda, e eu gritei de onde eu estava: tô indo até em casa. Olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, disse o homem de óculos escuro quadrado. Eu vim atrás deles aqui, que eu mandei todos eles pro inferno. Mas lá no inferno eles não estão mais, não. Procurei pra tudo que é canto lá e não achei. Vim aqui atrás deles. O senhor vai me fazer uma gentileza? Se o senhor vir por aí alguém que morava nessa casa,
o senhor vem aqui me avisar, por favor, porque eu tô atrás deles. No inferno, eles não estão. Eles me enganaram. Eu fiquei foi no inferno sozinho. Quando o homem riu assim, os cavalos de novo refugaram e dessa vez até dispararam. A princesa foi na frente com o meu filho e eu atrás com o Corisco. Eu não foi por meu medo, não, mas o Corisco até chegou a ultrapassar a princesa, a égua que meu filho estava montado. Cheguei em casa, estava todo mundo esperando pelo resultado da conversa, inclusive o tio de vocês, meu irmão Aristides. E aí eu não podia mentir, eu tinha que contar a verdade, até porque meu filho estava presente e assistiu a tudo isso do meu lado, coitado. Estava tão espantado e assustado. Contei nos detalhes para o Aristides, contei para a Vitorina, minha mulher, e os demais filhos que estavam também ali ao redor, todo mundo escutou. Foi aí que alguém sugeriu: "Ô pai", disseram meus filhos, e o Aristides, meu irmão: "Ô Leonel, eu vou ser sincero para você. Se o homem disse isso tudo, você tem que ir até a cidade e conversar com o delegado Macedo, porque essa história tá muito mal contada. Você não acha que a gente tem que fazer isso?" Eu olhei para meu irmão Aristides e pensei comigo: "Aristides, você tem razão, sim." E até manifestei, não apenas pensei, dando razão a Aristides. Mas o meu filho, coitado, que estava comigo naquela empreitada, assustado, falou: "Pai, mas não hoje. Já está caindo a noite, pai. Então amanhã." No dia seguinte, cedinho, eu tinha esse propósito. Só não quis passar lá do lado onde ficava a casa no alto da colina por uma questão de um receio que o homem pudesse ver e fugir, né? Você sabe como é que é? "Ah, entendi, tio Leonel. Não foi porque o senhor estava com medo, não?" Não foi porque eu estava com medo, não. Eu passei cá embaixo na estradinha e fui direto para a cidade. Isso era 6 da manhã, já com o dia claro. Chegando na cidade, eu fui conversar com o delegado Macedo, que eu conhecia lá, delegado velho lá, gente boa. Diante de Macedo, eu contei toda a situação tal qual tinha acontecido. E Macedo, delegado, foi a vez dele coçar a cabeça e não de Aristides. Falou: "Ô, seu Leonel, essa história que o senhor está me contando, veja, é muito antiga. Aquele crime aconteceu ali naquela casa. Eu nem delegado era na época ainda. Eu devia ter uns 18 anos de idade. Mas, pelo que eu sei, o caso já está encerrado. No entanto, vamos fazer o seguinte: eu vou pesquisar aqui na delegacia o que escreveram sobre a ocorrência de tanto tempo atrás. E assim que eu tiver uma resposta, eu procuro pelo senhor." Olha, passou mais ou menos coisa de uns 3 dias e eu não voltei mais não, lá no alto da colina. Eu deixei lá a casa quietinha. É aquilo que eu falei, vai que o homem se espantasse com o movimento e fugisse de lá. Eu queria que o delegado Macedo pusesse as mãos nele. Uns 3 dias depois, ó, o carro da polícia chegando na porta da minha casa. Eu nem me assustei, porque eu sabia que era o delegado Macedo, que devia ter alguma notícia a respeito de tudo que eu havia contado para ele. E de fato era. Delegado educado me cumprimentou, trouxe uma papelada e um jornal antigo,
velho jornal, mas bem velho mesmo. Entrou para a sala, a Vitorina, minha mulher, foi com um café, meus filhos se sentaram todos na cozinha, eu fiquei só, eu e o delegado Macedo, e o meu irmão Aristides, tio de vocês, que estava lá na hora. Nós três sentamos na sala e ele começou a me explicar. Eu estou impressionado, sabe, seu Leonel, com a história contada pelo senhor. Porque, de acordo com o relatado no boletim de ocorrência da época e nesse jornal, a história é a seguinte: ali moravam 4 pessoas, a mulher, o marido, os 2 filhos. Ele até falou, sabe, o nome das pessoas, mas não vem ao caso agora. A gente não pode mexer com quem morreu e principalmente com quem morreu numa situação terrível daquela. Aí, a história que se conta é que essa gente, especialmente o homem da casa, tinha um primo que se sentia muito prejudicado por ele na partilha de uma herança. Esse primo acreditava que ele devesse ter ficado com a fazenda da gruta. Eles eram os donos da fazenda à época. E esse primo, insatisfeito e cheio de ódio, veio numa madrugada e realizou uma vingança. Não se sabe se o primo contratou capangas, se acredita que sim. Só se sabe dizer que portas foram arrombadas, janelas foram arrancadas e com facão, com foice, esse primo e talvez ajudantes dele mataram a família inteirinha, as 4 pessoas. O primo com a esposa e os 2 filhos. Até cabeças foram decepadas. De acordo com uma testemunha da época, ele teria visto de fato, fugindo depois pelas estradas, um homem, e aí que eu me assustei, um homem que estava com óculos escuro quadrado. Desse cidadão jamais se soube. Ele fugiu, sumiu nesse mundão de meu Deus, e se ele tinha capanga, olha, esses capangas nem foram vistos. Então, portanto, jamais foram punidos. Essa é a história. Então, esse cidadão que conversou com o senhor e que disse que mandou todo mundo lá para o inferno, com certeza foi ele. Só que eu passei lá agora, antes de vir para a casa do senhor, deixei até policiais à espreita por lá para ver se vem algum movimento. Mas na casa não tem ninguém, absolutamente ninguém, seu Leonel. O senhor pode ir lá comigo para o senhor me explicar direitinho como foi que o senhor viu tudo? Ora, delegado Macedo, é para já. Acabamos de tomar o café e fomos para o alto da colina na casa abandonada. Meu filho, o Valmir, ele foi comigo. Ele tinha assistido pelo menos a segunda parte da história e tinha sido testemunha, me ajudou a contar. Mas o que mais impressionava era que, dessa vez, o delegado abriu a casa. A casa estava uma poeira só. Quando nós abrimos, foi morcego que saiu da casa assustado. Havia rato. O fogão da casa estava destruído. Aquele fogão não via um pau de lenha. Mas muito tempo atrás. A chaminé encardida, toda suja, não tinha mais nenhum resquício de fumaça. Então a grande pergunta que se fazia: como é que eu vi a chaminé funcionando, saindo fumaça, se aquele fogão não via lenha há muito tempo e nada de fumaça poderia passar por aquela chaminé que eu acho que até entupida já estava? Ilusão de minha parte é que não foi. Eu tinha visto tudo isso. E o homem? E o cidadão com o qual eu conversei? Ele, com aquele óculos escuro, quadrado, tipo óculos de pantaleão, que conversou comigo e ainda bem na presença também de meu filho, que não me deixa mentir. Valmir não me deixa mentir.
ter aquele homem? Que fim tomou aquele cidadão? Ninguém jamais soube. Eu só sei dizer que depois de uns 2 anos, foi meu irmão, Aristides, que fez amizade com o senhor Genésio, que era espírita, e ele contou essa história para esse seu Genésio e me chamou por lá. Seu Genésio escutou meu relato e interpretou. A interpretação, segundo ele, se baseava em tudo que ele havia aprendido com o Espiritismo. E mais ainda, ele fez uma sessão espírita na minha presença e na presença de Aristides para confirmar os detalhes. E o que ele revelou era que o primo, o vingador, matou a família, acreditando que a família realmente era errada e tivesse passado ele para trás. E ele tinha certeza de que aquelas almas, dos 4, estariam todas no inferno. No entanto, depois que ele morreu, ele sim se tornou o chamado espírito infeliz, espírito sem luz. Já os 4 que ele havia assassinado, aqueles 4 não pertenciam ao mundo dos infelizes. No entanto, aquele senhor com o qual me encontrei, quando ele faleceu, ele que acreditava que os familiares mortos por ele estivessem no inferno, ele se decepciona no pós-morte. Na verdade, no mundo espiritual, me explicava esse médium, existe um abismo, e não um inferno, mas um abismo para onde vão as almas daqueles que cometeram pecados graves. E o espírito desse senhor estaria num lugar chamado umbral, e não no inferno. Então, na verdade, aquele homem que eu vi, e meu filho também viu, o Valmir, ele estava no umbral, no chamado, entre aspas, inferno para os espíritas. E ele, ainda dentro da sua maldade, porque ele não havia evoluído, ele ainda procurava pelas almas, pelos espíritos das pessoas que ele tinha ceifado a vida. Os 4 parentes, o primo, a prima e os 2 sobrinhos. Enquanto não houvesse a evolução para ele ainda no umbral permaneceria. E exatamente o encontro que ele teve comigo foi uma tentativa do espírito dele de encontrar um caminho mais assertivo para sair da situação em que ele se encontra. Depois o senhor espírita me disse que ainda assim eu tinha contribuído, porque eu havia respondido a ele que as pessoas não tinham ido para lugar nenhum, que elas estavam mortas. De acordo com o senhor espírita, isso já seria uma evolução. Dessas coisas eu entendo pouco. Eu só sei dizer que tudo que eu contei aqui é real. E eu tenho meu filho, o Valmir, como minha testemunha. Paulinho Boa Pessoa, meu amigo, sou a Elza Maria Ferreira e a minha família inteira, a família Ferreira inteira, fica comovida quando essa história é contada. Contada assim nos detalhes. Todos nós conhecemos essa história. A história da casa abandonada ao lado da fazenda Gruta Azul. Hoje eu fiz questão de contá-la para apreciação da sua grande audiência. Vou ficar esperando, ao final de tudo, muitos comentários. Agradeço demais a atenção de vocês.